Menina, a gente recebe tanta história aqui de madrasta, chegou a história de um padrasto. Na verdade, é de uma enteada com o padrasto dela. E a Júlia quer saber se ela errou em ter quebrado o vidro do carro do padrasto dela. Então vamos ouvir aqui a história. Oi, Joy, muito obrigada por ler o meu relato. Gostaria de contar a minha história e perguntar a sua opinião e a opinião das suas seguidoras. Atualmente estou vivendo um inferno dentro de casa com relação ao meu padrasto e à minha mãe, mas sinceramente não acho que eu estou errada e gostaria de saber a opinião de vocês. Bom, a minha mãe e meu pai são separados já vai fazer alguns anos. O meu pai ele mora em outro estado. Eu tenho contato com ele, com muita frequência ele me liga, mas eu moro com a minha mãe. A minha mãe, ano passado, acabou se casando com o meu padrasto. E ele é um cara que vou confessar pra vocês, eu e ele a gente não se dá muito bem, mas ele trata a minha mãe muito bem, e ele nunca foi de levantar a voz pra mim, de ser grosseiro nem nada do tipo. Então eu pensava assim, enquanto ele não fizer nada, eu vou relevando e vou aceitando. Tratando a minha mãe bem, tá tudo bem. OK. Quando foi agora, mês passado, eu acabei ganhando um filhotinho, um cachorro do meu namorado. Fiquei muito feliz porque era uma coisa que eu queria muito. Perguntei pra minha mãe se eu poderia ficar com ele, e ela falou que sim. A minha mãe também ama animais, então pra ela foi super tranquilo. Só que quando meu padrasto chegou em casa, que ele viu o cachorro, ele surtou. Falou que ele não concordava de ter um cachorro em casa, que ele não gostava e que ele não queria. Ele e a minha mãe tiveram uma mini discussão na minha frente, mas a minha mãe acabou chamando ele pra dentro do quarto pra conversar e eu não ouvi mais nada. Depois ela voltou falando que tinha convencido ele e que tava tudo bem. Pois bem, comecei a criar o cachorro dentro de casa, só que todos os dias meu padrasto implicava com ele de alguma forma. E eu sempre tentava relevar, né? Sempre fingia que não estava acontecendo nada, até porque eu sabia que a minha mãe apoiava. Até que quando foi agora, semana passada, o meu cachorrinho simplesmente sumiu de dentro de casa. E eu pensei que ele tinha fugido. A minha mãe, ela tinha muito costume de deixar a porta aberta. E numa dessas eu imaginei que o cachorro tinha fugido. Andei procurando por toda a vizinhança e eu não encontrei. E pensei, poxa, ele realmente fugiu. Já tinha aceitado que ele tinha fugido. Até que quando foi agora, final de semana, uma vizinha minha veio me contar que ela viu quando o meu padrasto deu o cachorro para uma pessoa, que um carro parou na frente de casa e ela viu quando ele entregou o cachorro para essa pessoa. E que ela só estava me contando porque ela não achava justo eu estar procurando achando que o cachorro tinha fugido. Essa minha vizinha, ela também tem cachorrinho e ela ama os animais dela. Então eu entendo ela ter se metido nisso. Quando eu fiquei sabendo dessa história, eu fiquei com muita raiva e fui pra cima dele questionar. Na hora, primeiro, ele negou. Depois ele acabou confessando, falando que ele não aguentava mais aquele cachorro dentro de casa e por isso ele tinha dado. Eu não sei pra quem ele deu e nem se meu cachorro tá sendo bem cuidado. E é a minha maior raiva, porque às vezes a gente não sabe se as pessoas têm uma boa intenção com os animais. Na hora eu fiquei com tanta raiva e fiquei falando pra ele me dizer pra quem ele tinha dado, pra me passar um número que eu ia buscar o cachorro. Entramos numa discussão e eu fiquei com tanta raiva que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi quebrar o carro dele. Na hora eu fui, peguei um pedaço de pau que tinha no quintal da minha casa e quebrei o vidro da frente do carro dele, de tanta raiva que eu senti. Quando a minha mãe chegou em casa, o estrago já estava feito e já tinha sido a maior quebra-pau entre eu e meu padrasto. Pois bem, a minha mãe ficou com raiva dele, obviamente, brigou com ele, mas também me repreendeu por eu ter feito aquilo. E agora é o seguinte, eu já pedi pra ele me devolver o cachorro, mas a minha mãe fala que é melhor eu não ter esse cachorro aqui dentro de casa, porque pode piorar a minha relação com ele. Só que desde então, eu e ele a gente não tá se falando. Mas a minha mãe começou a vir com os papos pro meu lado de que eu tinha que pedir desculpas por ele, porque o que eu tinha feito tinha sido muito mais grave e que eu tinha dado um prejuízo muito grande. Eu ainda não quis pedir desculpa pra ele, sinceramente não acho que eu estou errada. Será que eu tô errada? Será que eu devo pedir desculpas pra ele? Olha, assim, eu concordo que é melhor você não trazer esse cachorro de volta pra dentro de casa, porque esse homem já demonstrou que ele não gosta de animais. Então, se ele já foi, pegou e entregou pra outra pessoa, eu fico pensando em outras coisas que ele pode fazer, de repente até maltratar o bichinho, sabe? Então eu acho que é meio complicado trazer de volta pra dentro de casa, porque eu ficaria com medo do que ele poderia fazer. Outra coisa, eu não te julgo, tá? O que ele fez foi uma coisa que te magoou muito, e é aquela situação, toda ação tem uma reação. Se ele agiu com você de uma forma, ele tinha que esperar uma reação. Não sei se eu posso considerar. Sinceramente, não acho que você exagerou, não. Eu acho que ele mereceu. Sinceramente, uma pessoa que não gosta de cachorro, pra mim, é questionável. Eu não vou te julgar de forma nenhuma. Não acho que você tá errada de forma nenhuma. Talvez eu tentaria conversar com ele só pra amenizar a situação pra minha mãe, mas eu acho que eu não pediria desculpas por essa atitude. Eu conversaria e falar: olha, eu fiz isso porque você fez isso, mas eu acho que eu não pediria desculpas. Até porque quando você pede desculpas, você tá assumindo que você errou. E eu não acho que você errou. Sinceramente, eu não acho.
tá? Então talvez eu tentaria conversar pra tentar amenizar pra minha mãe, pela minha mãe, mas pedir desculpas eu não pediria. Eu acho que foi assim de uma atitude assim muito ridícula da parte dele, uma atitude muito ruim dele ter feito isso, dele ter dado teu cachorro e depois ter falado, ah, não, porque ele fugiu. Tipo, sabe, eu acho, eu sinceramente não confio em quem não gosta de animais, mas enfim. Eu só conversaria, mas não pediria desculpas. E eu acho que você não errou, não. Eu acho que toda ação tem uma reação. E se ele fez uma coisa contigo, ele tinha que esperar um retorno. Eu acho.